Fala, Paulo, beleza? Certinho? Eu vou dar continuidade aqui àquele estudo sobre latitude e longitude. Comecei semana passada, né? Dei uma mexidinha ali no domingo, segunda. Hoje eu dei uma finalizada aqui. Então é o seguinte, Paulo. Na minha primeira pesquisa, eu consegui ali em torno de umas 8 fórmulas, né? Uma eu acho que tinha dado certo, uma ou duas, não sei. Aí pesquisando mais um pouco, eu consegui mais um pouco mais de fórmula e eu cheguei até a fórmula 14 aqui, tá? Na verdade são 15, porque eu começo da posição zero, né? Então assim, eu tenho 15 fórmulas, tá? E dessas 15 fórmulas, 3, 3 conseguem me trazer a simetria. O que é isso? Significa que se eu pegar, por exemplo, se eu pegar 4 pontos aqui de latitude e longitude, e jogar isso na fórmula, fazer com que as minhas esferas assumam esses pontos lá no meu plano cartesiano, eu consigo um quadrado, tá? Um retângulo aqui e tal. Então eu tenho 3 fórmulas que eu consegui ali uma simetria, tá? Então fui fazendo isso para todas as fórmulas, né? Fui pegando ponto, na verdade eu comecei com 4 pontos e fui vendo as que me retornavam aí esse retângulo aí, fui tentar mexer também algumas coisas para ver se, sei lá, ver se eu conseguia ajustar a fórmula e tal. Mas enfim, eu tenho 3 fórmulas, tá? Vou falar de uma em específico, tá? E como que eu testei isso? A quadra da UTFPR aqui, ó, é, tem uma a Marechal Floriano aqui, daí eu tenho uma linha de ônibus aqui também. Sei lá, ficou meio estranho isso daqui, né? Então eu larguei mão dessa quadra e passei para essa quadra daqui, que é a quadra do lado da UTFPR. O que eu fiz? Eu mapeei alguns pontos, tá? Eu mapeei 4 pontos aqui, então é este ponto, esse, esse. Então tenho 4 pontos. Coloquei um ponto no meio aqui também, tá? Peguei essa minha latitude e longitude aqui. Então eu tenho um quadrado, um retângulo, com um ponto no meio. E depois eu tirei um triângulo, tá? Do lado aqui. Então eu peguei esse ponto e esse ponto, né? Então eu tenho esse conjunto de pontos mais esse triângulo aqui, né? Então fui fazendo isso. E daí só para te apresentar, vamos ver o que acontece. Bom, eu tenho aqui 8 esferas, ok? 8 esferas, todas elas na posição 0, 0, 0, e todas elas estão no meu plano aqui, centralizadinha aqui. Quando eu der o play, o que vai acontecer? Acontecer o seguinte, as esferas, se você observar, elas se espalharam ali. Só que como eu apliquei elas estavam sendo jogadas para um ponto bem distante do plano, tá? Então eu puxei a esfera 1 para o ponto 0, 0, 0 e depois apliquei essa mesma diferença a todos os outros pontos. Então eles acabam mantendo a simetria entre si. Tá? Aqui fica ruim de ver, mas se eu selecionar todas as esferas e arrastar, veja que eu arrastei tudo ao mesmo tempo, né? Só para tirar desse plano aqui. Então o que acontece? Veja que aqui, ó, eu tenho o meu quadrado, meu retângulo com um ponto no meio. E aí eu também tenho meus outros 3 pontos que formam o meu triângulo, né? Que é exatamente esse mapeamento que eu fiz aqui, né? Eu fiz alguns outros mapeamentos, só que daí ficou muita coisa ali na cena e tal. Então assim, eu consigo através de uma fórmula, na verdade através de 3 fórmulas, manter essa simetria aqui, beleza? Só que aí eu queria fazer um outro teste, porque essa fórmula é o seguinte, eu encontrei isso e daí pronto, e não consigo, né? O negócio meio que, como eu havia dito para você, né? Provar isso, que está certo, está funcionando ou não. É ruim às vezes, né? Usar um negócio pronto e não saber se está funcionando. Então o que eu fiz?
como eu tenho um plano XY, eu tenho pontos, né? E esses pontos possuem essas coordenadas x e y. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, eu consigo traçar a distância entre eles através da fórmula da reta lá, né? Eu tenho um ponto x1, y1 e o outro ponto x2, y2, eu consigo, através de uma fórmula bem simples, calcular essa distância aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu mapeei 4 pontos, tá? Vai ser bem rápido. Aqui eu já fiz o print para economizar tempo aqui e ser mais rápido. Então é o seguinte, aqui é uma ferramenta do Google, eu tracei uma linha aqui, lembrando que, né, aqui é um pouco mais complicado porque eu estou tirando a informação daqui, muito provavelmente esse ponto e esse ponto, eles não estão alinhados com os pontos que eu tirei daqui, né? Mas é uma aproximação. O ideal mesmo é a gente pegar lá o GPS e ver certinho. Mas enfim, tentei fazer uma aproximação para conseguir fazer os meus testes. Então veja que essa distância aqui, ó, ela possui 205 metros, tá? 205 metros. Tem mais alguns aqui. E esse cara aqui, ó, deixa eu voltar, é o medida 1, né? Tá escrito aqui medida 1. O medida 1 aqui está dando 157 metros. Tá dando, eu estou obtendo um valor menor do que este valor aqui, tá? Provavelmente aqui vai estar, sei lá, aqui talvez seja 200 metros, 210 metros, né? Mas enfim, está um pouco longe, né? 200 metros e 160 metros, são 40 metros de diferença. E todas as outras medidas, medida 2, 3 e 4, também estão dando essa diferença. Então eu tenho medida 2, medida 3 e medida 4. Estão dando essa diferença. Eu percebi o seguinte, analisando o que eu tenho com o que é esperado, eu tinha uma diferença ali de aproximadamente 30%. Tá? E como essa fórmula eu achei na internet e não consigo explicar, eu fiz o seguinte, eu apliquei essa taxa de 30% a todos os pontos calculados, só para ver o que ia acontecer, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou habilitar aqui a minha, digamos, a minha correção, digamos assim, correção de pontos, tá? Vou aplicar uma taxa de 30% aqui, e daí eu vou medir agora a distância, e além disso eu também quero ver a simetria, porque a simetria ela tem que ser mantida. Eu vou dar um clear aqui, vou limpar aqui. Se eu der o play agora, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar primeiro a simetria, tá? Eu alterei os valores dos pontos. Então vamos ver que, ó, os pontos estão já mais espaçados um do outro, mas a simetria se manteve. Legal, né? Então, menos mal. Se eu for olhar agora a minha medida 1, eu tenho 204 metros. Aqui eu tenho 205 metros. Se aproximou bem, né? Lembrando que eu estou usando uma unidade de unit como 1 metro. A medida 2, que é agora a lateral da quadra aqui, ó, né? Ela tem 147 metros. Aqui eu obtive 153 metros. Lembrando, né? Vai muito da forma que eu estou pegando os pontos e tal. Mas veja que o resultado que eu tenho aqui, ele já está com uma diferença de, sei lá, 5 metros, para mais ou para menos. Então já está um pouco mais aproximado, né? A medida 3, que é o tamanho do prédio da UTFPR aqui, aquele primeiro bloco ali, inclusive o que a gente mediu na quatrena, eu tenho 56 metros. Aqui eu obtive 53 metros, né? Então veja que está um valor bem interessante já. E a medida 4, aqui eu estou obtendo 815 metros.
E aqui a medida 4 tinha uma medida maior, tá? É do shopping estação. Aqui, ó. Eu tenho um shopping estação. Cadê? Onde é que eu tô? Isso, acho que aqui é o TFPR, né? Isso, acho que sim. Daí eu tirei até o shopping Curitiba aqui, eu obtive 728. Aqui deu uma diferença, 815, deu uma diferença maior, porque no Google Maps lá eu peguei um ponto a mais aqui também, não foi exatamente aqui não, tá? Mas assim, veja que tá se mantendo, né? Consigo aí um valor aproximado, consigo manter a simetria e consigo manter um valor aproximado do que seria o real, né? E isso é bem interessante, porque eu não tinha me ligado nisso, né? Eu posso utilizar essa fórmula de 2 pontos para estipular 1 metro aqui e me basear por isso, né? Ó, então aqui eu estou indo para esse ponto aqui. A distância desse ponto para esse, que é o medida 1, são 204 metros, né? Então, eu acho que isso aqui vai ajudar bem a gente para medir essas coisas aqui. Até mesmo dentro do Unity, né? Eu posso criar um cubo de 1 metro e aí utilizar até mesmo como referência para o meu avatar aqui, né? Então, daqui até aqui, essa esfera são 204 metros. Beleza, Paulo? Era isso. Eu acho que acho que estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Consigo manter a simetria e consigo, através do submundo da matemática, manter pelo menos as distâncias ali mais ou menos igual. Lembrando que o ideal é tirar o valor com o GPS e não ficar chutando as coisas igual eu estou chutando no Google Maps lá e tal, né? Beleza, Paulo? É isso. Só queria te mostrar isso daí. Eu vou indo nessa. Falou, Paulo. Abraço. Até mais.